Com certeza, alguns cenários de determinados filmes são marcantes, destacados como uma das partes importantes da composição de grandes produções do cinema, sendo bastante lembrados e referenciados pelos fãs e admiradores da arte audiovisual. Vamos embarcar em uma viagem no tempo e no espaço para visitar alguns dos locais mais marcantes onde foram filmadas cenas de filmes inesquecíveis. Esses lugares que muitas vezes vemos nas telas do cinema têm histórias incríveis por trás das câmeras. Esse vídeo é dedicado a alguns locais que serviram como cenários de filmes e que infelizmente não existem mais na forma ao qual eram vistos e retratados. São locais que foram demolidos, destruídos por algum desastre natural, foram reformados ou até mesmo modificados por completo. Veremos agora 10 exemplos desses locais. Fique por aqui e vamos nessa. Número 1. Depósito de táxis. Filme Motorista de Táxi. O filme Motorista de Táxi, lançado em 1976, foi dirigido por Martin Scorsese e estrelado por Robert De Niro, que interpretou Travis Bickle, um veterano da Guerra do Vietnã que se torna taxista em Nova York. O depósito de táxis é um dos principais cenários do filme. É lá que Travis começa sua jornada como taxista noturno, dirigindo pelas ruas sombrias e turbulentas da cidade. Esse depósito era um local real em Nova York, situado em uma área bastante movimentada na época. Era um típico ponto de encontro para taxistas, com um visual bem característico, grandes portas de garagem, táxis estacionados em fila e um ambiente um tanto caótico. No filme, o depósito é apresentado de forma bem autêntica, mostrando a rotina dos taxistas, a camaradagem entre eles e os desafios que enfrentavam diariamente. Mas por que esse lugar não existe mais? Bem, Nova York é uma cidade em constante transformação. Ao longo dos anos, muitos bairros passaram por processos de gentrificação e renovação urbana. Edifícios antigos foram demolidos para dar lugar a novas construções, e o depósito de táxis foi uma dessas vítimas do progresso. Com o crescimento da cidade e a valorização imobiliária, muitos locais históricos foram substituídos por arranha-céus modernos, centros comerciais e residenciais. Além disso, a indústria de táxis também mudou bastante. Com o surgimento de aplicativos de transporte e outras tecnologias, muitos dos antigos depósitos de táxis perderam sua relevância e acabaram sendo desativados ou transformados em outros tipos de negócios. O local onde ficava o depósito de táxis de motorista de táxi foi totalmente remodelado, e hoje é difícil reconhecer qualquer vestígio do que ele foi no passado. Número 2. Luna Park. Filme Speed. Saberemos agora um pouco mais sobre o local fascinante e cheio de memórias que infelizmente não existe mais. Estamos falando do Luna Park, um dos cenários icônicos do filme Speed, estrelado por Harold Lloyd. Luna Park, localizado em Coney Island, Brooklyn, Nova York, foi inaugurado em 1903 e rapidamente se tornou um dos parques de diversões mais famosos e amados do mundo. Seu nome é inspirado pela deusa romana da lua, que prometia noites mágicas e diversão sem fim. O parque era conhecido por suas luzes brilhantes, atrações emocionantes e uma atmosfera de pura alegria. No filme Speed, Harold Lloyd interpreta um jovem taxista que tenta salvar o time de beisebol da sua cidade. Em uma das cenas mais memoráveis do filme, Lloyd e sua namorada passeiam pelo Luna Park, desfrutando das diversas atrações e capturando a essência vibrante do parque. Essa cena não só mostra o charme e a excitação de Luna Park, mas também nos dá um vislumbre de como era a vida nos anos 1920. Conhecido por ser o último filme teatral mudo de Harold Lloyd, Speed foi lançado na primavera de 1928. Em uma das cenas principais do filme, o personagem de Lloyd viaja para Coney Island e passa um dia divertido dentro do Luna Park. O grande e elegante parque de diversões estava em operação desde 1903 e proporcionou diversão carnavalesca por mais de 40 anos. Mas quem diria, o fogo atrapalhou novamente. Uma boa parte do parque de diversões foi consumida pelas chamas. Essas foram algumas das trágicas perdas de locais icônicos de filmes ao longo dos anos. É triste ver esses lugares históricos desaparecerem, mas é importante lembrar das memórias e do impacto que tiveram na cultura cinematográfica e na arquitetura. Destruído em um incêndio em 13 de agosto de 1944, o Luna Park nunca chegou a reabrir. Apesar dos esforços para reconstruí-lo, os custos eram muito altos e os proprietários decidiram fechar o parque permanentemente.
Mas eventualmente, um novo Luna Park foi inaugurado na Surf Avenue, ao sul de sua localização original. Que nos anos seguintes o terreno foi vendido e usado para outros propósitos, incluindo projetos de habitação e desenvolvimento comercial. Um local que agora abriga vários arranha-céus. Número 3. Pan Pacific Auditorium, filme, Xanadu. O Pan Pacific Auditorium foi inaugurado em 1935 em Los Angeles, Califórnia. Com seu design Art Deco impressionante, ele rapidamente se tornou um marco da cidade. Suas 4 torres verdes e a fachada curva eram inconfundíveis e fizeram do auditório um símbolo de elegância e modernidade. Durante décadas, o Pan Pacific foi um importante centro de eventos, recebendo feiras, exposições, shows de música e esportes, incluindo jogos de hóquei no gelo e basquete. No filme Xanadu, lançado em 1980 e estrelado por Olivia Newton-John e Gene Kelly, o Pan Pacific Auditorium desempenha um importante papel no visual do filme. O filme conta a história de uma musa que inspira um artista a abrir uma discoteca de sucesso. O auditório, com sua arquitetura deslumbrante, serve como o cenário perfeito para a transformação mágica de um velho prédio em uma pista de dança vibrante e colorida. As cenas filmadas lá capturam o espírito de renovação e fantasia que o filme celebra. O Pan Pacific Auditorium não era apenas um local bonito, ele era um ponto de encontro cultural e social. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi usado para eventos de arrecadação de fundos e outras atividades patrióticas. Após a guerra, continuou a ser um centro de entretenimento, onde milhares de pessoas se reuniam para desfrutar de uma variedade de eventos. Então, por que o Pan Pacific Auditorium não existe mais? A resposta é triste e envolve uma série de fatores. Nos anos 1970, com a construção de novos centros de convenções mais modernos, o Pan Pacific começou a perder sua relevância. Os eventos que antes aconteciam lá foram gradualmente movidos para outros locais, e o auditório foi ficando cada vez mais abandonado. O golpe final veio em 1989, quando um incêndio devastador destruiu grande parte da estrutura. Apesar dos esforços da comunidade local para salvar e restaurar o edifício, os danos foram tão extensos que a decisão foi tomada para demoli-lo completamente. Em seu lugar foi construído o Pan Pacific Park, um parque público que presta homenagem ao auditório original, com uma área de recreação e um centro comunitário. Número 4. Telescópio de Arecibo. Filme James Bond 007 GoldenEye. Vamos falar sobre um dos cenários mais icônicos do filme James Bond 007 GoldenEye, o Telescópio de Arecibo. Este lugar fascinante teve um papel crucial não só no cinema, mas também na ciência e na exploração do espaço. Infelizmente, ele não existe mais, mas sua história e legado continuam a inspirar muitos. O Telescópio de Arecibo foi inaugurado em 1963 em Porto Rico. Localizado em uma grande depressão natural, ele era o maior radiotelescópio de abertura única do mundo, até ser superado em 2016 pelo telescópio FAST na China. O prato principal do telescópio tinha 305 metros de diâmetro e era composto por mais de 38 mil painéis de alumínio perfurado. Acima do prato, uma plataforma de 900 toneladas, suspensa por cabos, sustentava o sistema de recebimento e transmissão de sinais. No filme GoldenEye, lançado em 1995 e estrelado por Pierce Brosnan como James Bond, o telescópio de Arecibo é apresentado como a base secreta do vilão Alec Trevelyan. As cenas filmadas no telescópio são inesquecíveis, mostrando Bond e Trevelyan em uma luta dramática na plataforma suspensa. Arecibo forneceu um cenário impressionante e único, com sua estrutura colossal e ambiente futurista, capturando a imaginação dos espectadores. Além de sua aparição no cinema, o telescópio de Arecibo desempenhou um papel vital na ciência. Ele foi usado para uma variedade de pesquisas, incluindo a busca por vida extraterrestre, o estudo de planetas e asteroides e a compreensão das propriedades físicas de estrelas e galáxias. Em 1974, o famoso sinal de Arecibo foi transmitido a partir do telescópio, uma mensagem de rádio destinada a possíveis civilizações alienígenas. Sobre os motivos que levaram ao fim do telescópio de Arecibo, envolve uma série de problemas estruturais e financeiros. Ao longo dos anos, o telescópio enfrentou muitos desafios,
incluindo danos causados por furacões e o desgaste natural. Em 2020, 2 cabos de sustentação da plataforma se romperam em incidentes separados, causando danos significativos à estrutura. Após avaliações detalhadas, a Fundação Nacional de Ciências dos Estados Unidos, NSF, que administrava o observatório, concluiu que os reparos eram muito perigosos e caros para serem realizados. Em 1º de dezembro de 2020, antes que qualquer ação pudesse ser tomada para desmontar a estrutura de forma segura, a plataforma suspensa do telescópio desabou, destruindo o prato principal abaixo. Esse colapso marcou o fim do telescópio de Arecibo, deixando um vazio tanto na comunidade científica quanto no coração daqueles que o admiravam. Número 5. Sands Hotel and Casino. Filme 11 Homens e um Segredo. Este local lendário em Las Vegas foi um dos hotéis e cassinos mais famosos da cidade e teve um papel importante tanto no cinema quanto na história da própria Las Vegas. O Sands Hotel and Casino foi inaugurado em 1952, situado na famosa Las Vegas Strip. Com seu design elegante e moderno, ele rapidamente se tornou um símbolo do glamour e da sofisticação da era de ouro de Las Vegas. O Sands não era apenas um hotel e cassino, mas também um centro de entretenimento de classe mundial. Durante décadas, o Sands foi um ponto de encontro para as maiores estrelas do entretenimento, incluindo Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford e Joey Bishop, conhecidos coletivamente como Rat Pack. No filme 11 Homens e um Segredo, lançado em 1960, o Sands Hotel and Casino é um dos principais cenários. Estrelado por Frank Sinatra e o Rat Pack, o filme conta a história de um grupo de veteranos da Segunda Guerra Mundial que planejam roubar 5 cassinos de Las Vegas na noite de Ano Novo. O Sands é mostrado em várias cenas, capturando o charme e a exuberância da vida noturna de Las Vegas naquela época. As cenas no Sands destacam sua elegância, desde os salões de jogos até os luxuosos quartos de hotel e o vibrante showroom onde ocorriam apresentações ao vivo. O Sands Hotel and Casino era mais do que um local de filmagem. Ele era uma parte fundamental da identidade de Las Vegas. O Copa Room, o showroom do Sands, era famoso por suas apresentações de alto nível. Muitos shows lendários aconteceram ali, com performances memoráveis que atraíam multidões de todo o mundo. O Sands também era conhecido por seu excelente serviço ao cliente e pela atmosfera sofisticada que oferecia aos seus visitantes. Então, por que o Sands Hotel and Casino não existe mais? A resposta envolve a evolução constante de Las Vegas e a necessidade de sempre se reinventar. Nos anos 1980, Las Vegas começou a passar por uma transformação significativa, com a construção de novos e maiores hotéis e cassinos que ofereciam atrações mais modernas e extravagantes. Em 1988, o Sands foi comprado pelo empresário Sheldon Adelson, que tinha planos ambiciosos para o local. Em 1996, o Sands Hotel and Casino foi demolido para dar lugar ao The Venetian, um dos maiores e mais luxuosos resorts de Las Vegas. A demolição do Sands marcou o fim de uma era, mas também o início de uma nova fase de crescimento e inovação para a cidade. O The Venetian, com seu tema inspirado em Veneza, Itália, tornou-se um dos principais destinos turísticos de Las Vegas, oferecendo uma combinação de jogos, hospedagem de luxo, entretenimento e compras. Número 6. Igreja Luterana de São Paulo. Filme Vertigo. Vertigo, lançado em 1958, é um dos filmes mais aclamados, dirigido por Alfred Hitchcock, estrelado por James Stewart e Kim Novak. A trama gira em torno de um ex-detetive de polícia que sofre de acrofobia e é contratado para seguir uma mulher que parece estar possuída pelo espírito de sua ancestral. Um dos locais mais importantes do filme é a Igreja Luterana de São Paulo, que aparece em uma das cenas mais memoráveis e tensas da produção. A Igreja Luterana de São Paulo era uma bela e histórica igreja situada em São Francisco, Califórnia. Com sua arquitetura gótica e sua imponente Torre do Sino, a igreja era um marco distintivo na cidade. No filme, a igreja é usada como pano de fundo para uma das cenas mais dramáticas e cruciais, onde o personagem de Kim Novak, Madeleine, corre para a Torre do Sino e é seguida pelo personagem de James Stewart, Scotty. Essa sequência é fundamental para o desenvolvimento da trama e é lembrada por sua intensidade e suspense. A igreja foi construída no final do século XIX,
e serviu à comunidade luterana de São Francisco por muitas décadas. Ela era conhecida não só por sua beleza arquitetônica, mas também por seu papel na comunidade, oferecendo serviços religiosos, eventos sociais e apoio aos moradores locais. A igreja tinha uma presença marcante na cidade e era um símbolo de fé e história. Então, por que a Igreja Luterana de São Paulo não existe mais? A resposta está ligada ao grande terremoto de 1989 que atingiu São Francisco, conhecido como o terremoto de Loma Prieta. Este terremoto devastador causou danos significativos em muitas áreas da cidade e a Igreja Luterana de São Paulo foi gravemente afetada. A estrutura da igreja ficou comprometida e, apesar dos esforços para salvar e restaurar o edifício, os danos eram extensos demais. Após o terremoto, as autoridades decidiram que a igreja não poderia ser reparada de forma segura e eficiente. A decisão foi tomada para demolir a estrutura danificada. Foi um momento triste para a comunidade, que perdeu não só um local de culto, mas também um pedaço importante de sua história. No lugar da igreja foi construída uma nova estrutura que atende às necessidades da comunidade local. Número 7. Sandys. Filmes. O Império do Besterol Contra-Ataque Minha Vida é um Desastre. Vamos agora falar de um local icônico que aparece em 2 dos filmes de comédia. O Império Contra-Ataca e Minha Vida é um Desastre. Estamos falando do restaurante Sandys. Este lugar tem uma história fascinante e infelizmente não existe mais. O filme Império Contra-Ataca, lançado em 2001, é uma comédia dirigida por Kevin Smith e estrelada por Jason Mewes e Kevin Smith como Jay Silent Bob. O filme é uma sequência de O Balconista e Barrados no Shopping e segue os personagens principais em uma jornada para Hollywood. Um dos cenários memoráveis do filme é o restaurante Sandys, um típico diner americano que se destaca por seu charme retrô e atmosfera acolhedora. Sandys, na verdade, não era apenas um set de filmagem, mas um restaurante real localizado em Westwood Village, em Los Angeles. Este local já era famoso antes de sua aparição em O Império do Besterol Contra-Ataca, pois também foi usado como cenário no filme Minha Vida é um Desastre, uma comédia romântica adolescente de 1985 estrelada por John Cusack. No filme Minha Vida é um Desastre, o restaurante é o cenário de várias cenas engraçadas e memoráveis, ajudando a consolidar seu status icônico. O restaurante Sandys era um clássico diner americano com decoração dos anos 50, incluindo cabines de couro, jukeboxes e uma placa de neon brilhante. Era o tipo de lugar onde você poderia imaginar adolescentes dos anos 80 passando o tempo tomando milkshakes e comendo hambúrgueres. Seu ambiente nostálgico e a comida típica americana faziam dele um ponto de encontro popular tanto para os moradores locais quanto para os fãs de cinema. Então, por que o restaurante Sandys não existe mais? A resposta envolve as mudanças inevitáveis que acontecem em áreas urbanas dinâmicas como Los Angeles. Com o passar dos anos, Westwood Village passou por um processo de modernização e desenvolvimento imobiliário. Muitos dos estabelecimentos antigos foram substituídos por novos negócios e empreendimentos comerciais. Apesar de sua popularidade e do carinho que muitas pessoas tinham por Sandys, ele não conseguiu escapar dessas transformações. Nos anos 2000, Sandys fechou suas portas definitivamente. O edifício que abrigava o restaurante foi demolido e o local foi reformado para dar lugar a novas construções. Número 8. Joy M. Tropical Fish. Filme Rocky. Agora vamos falar de um local que serviu como cenário de um grande clássico do cinema. O primeiro filme Rocky, lançado em 1976, é um dos filmes mais inspiradores de todos os tempos, dirigido por John G. Avildsen e estrelado por Sylvester Stallone no papel de Rocky Balboa. A história segue a jornada de Rocky, um boxeador de origem humilde que recebe uma chance de lutar pelo título mundial dos pesos pesados. Ao longo do filme, vemos Rocky treinando arduamente, enfrentando desafios pessoais e se apaixonando por Adrian, uma funcionária tímida de uma loja de animais chamada Joy M. Tropical Fish. A Joy M. Tropical Fish era uma pequena e encantadora loja de aquários localizada na Filadélfia. No filme, ela serve como local de trabalho de Adrian, interpretada por Talia Shire. É lá que Rocky começa a cortejá-la, fazendo visitas frequentes à loja sob o pretexto de comprar comida para seu peixe.
Essas cenas na loja de aquários são fundamentais para o desenvolvimento do relacionamento entre Rocky e Adrian, mostrando o lado sensível e gentil do lutador. A loja J.M. Tropical Fish era conhecida por sua atmosfera acolhedora e variedade de peixes exóticos e acessórios para aquários. Ela era um estabelecimento típico de bairro, onde os moradores locais podiam encontrar tudo o que precisavam para seus aquários domésticos. A loja não só vendia peixes, mas também oferecia um ponto de encontro para entusiastas de aquarismo e amantes de animais de estimação. Então, por que a J.M. Tropical Fish não existe mais? A resposta está na evolução natural das cidades e nas mudanças econômicas que afetam pequenos negócios. Nas décadas após o lançamento de Rocky, a Filadélfia passou por muitas transformações urbanas. O bairro onde a loja estava localizada viu um aumento nos aluguéis e uma mudança no perfil dos negócios que ali operavam. Eventualmente, a J.M. Tropical Fish fechou suas portas, incapaz de competir com as grandes redes de lojas de animais e enfrentar os desafios econômicos locais. O edifício que abrigava a loja foi vendido e reformado para dar lugar a novos empreendimentos comerciais. Apesar de sua importância cultural e sentimental, a loja não conseguiu sobreviver às pressões econômicas e à gentrificação da área. Número 9. Schwab's Pharmacy, filme Crepúsculo dos Deuses. Crepúsculo dos Deuses, lançado em 1950 e dirigido por Billy Wilder, é um dos filmes mais aclamados de todos os tempos. Estrelado por Gloria Swanson e William Holden, o filme conta a história de Norma Desmond, uma ex-estrela do cinema mudo que vive isolada em sua mansão em Sunset Boulevard, sonhando com um retorno triunfal às telas. Um dos locais mencionados no filme é Schwab's Pharmacy, um lugar real que desempenhou um papel crucial na história de Hollywood. Schwab's Pharmacy era mais do que uma simples farmácia. Era um verdadeiro ponto de encontro para a elite de Hollywood. Localizada no cruzamento da Sunset Boulevard com a Crescent Heights Boulevard, Schwab's abriu suas portas em 1932. Além de vender medicamentos, a farmácia possuía uma lanchonete com balcão e mesas, onde clientes podiam saborear milkshakes, sanduíches e outras delícias. Foi essa combinação única que transformou Schwab's em um centro social vibrante. Durante as décadas de 1930 e 1950, Schwab's Pharmacy era o lugar onde estrelas de cinema, roteiristas, diretores e produtores se encontravam. Era comum ver personalidades como Marilyn Monroe, F. Scott Fitzgerald e Ava Gardner frequentando a farmácia. Muitos aspirantes a atores também passavam por lá, esperando ser descobertos por algum agente de talentos. Na verdade, uma das lendas mais famosas de Schwab's é a de que Lana Turner foi descoberta ali enquanto tomava um refrigerante, embora alguns digam que isso aconteceu em outro local. E os motivos que levaram ao fim do Schwab's Pharmacy está nas inevitáveis mudanças urbanas e comerciais que ocorrem em cidades dinâmicas como Los Angeles. Nos anos 1980, a Sunset Boulevard começou a passar por uma transformação significativa. Com o aumento dos aluguéis e a modernização da área, muitos estabelecimentos históricos enfrentaram dificuldades para se manter. Schwab's Pharmacy fechou suas portas em 1983, após mais de 5 décadas de serviço. O edifício que abrigava a farmácia foi demolido em 1988 e o local foi redesenvolvido para dar lugar ao complexo de entretenimento e compras conhecido como Sunset Vine Tower. Número 10. Ambassador Hotel. Vários filmes. Veremos agora detalhes sobre um hotel que serviu como cenários de vários filmes. O Ambassador Hotel foi inaugurado em 1921 na Wilshire Boulevard, em Los Angeles. Com seu estilo arquitetônico misturando elementos do Mediterrâneo e do Renascimento, o hotel rapidamente se tornou um símbolo de luxo e glamour. Durante décadas, ele foi o destino preferido de estrelas de Hollywood, políticos e figuras da alta sociedade. O Ambassador não era apenas um hotel, mas também um centro cultural e social vibrante. Uma das características mais notáveis do Ambassador Hotel era o famoso Coconut Grove, um clube noturno dentro do hotel que atraiu algumas das maiores estrelas do entretenimento da época. Celebridades como Frank Sinatra, Judy Garland e Marilyn Monroe frequentavam o Coconut Grove, tornando um epicentro da vida noturna de Los Angeles.
O Ambassador Hotel também teve um papel importante no cinema. Graças à sua grandiosidade e ao seu charme, ele foi escolhido como cenário para inúmeros filmes ao longo dos anos. Alguns dos filmes mais notáveis que foram filmados lá incluem A Primeira Noite de um Homem, de 1967, Confissões Verdadeiras, de 1981, e O Máscara, de 1994. Cada um desses filmes capturou diferentes aspectos do hotel, desde seu lobby luxuoso até seus quartos elegantes e, claro, o icônico Coconut Grove. Mas talvez a lembrança mais trágica e significativa do Ambassador Hotel seja o assassinato do senador Robert F. Kennedy em 1968. Após dar um discurso no salão de festas do hotel durante sua campanha presidencial, Kennedy foi baleado na cozinha do hotel. Este evento dramático e trágico marcou profundamente a história do hotel e dos Estados Unidos. Então, por que o Ambassador Hotel não existe mais? Nos anos 1980 e 1990, o hotel começou a enfrentar dificuldades financeiras e uma concorrência crescente de novos empreendimentos hoteleiros na área. O declínio do Ambassador levou ao seu fechamento em 1989. Durante anos houve debates e controvérsias sobre o futuro do local. Enquanto alguns defendiam a preservação e restauração do hotel por seu valor histórico e cultural, outros pressionavam pela sua demolição para abrir espaço para novos projetos. Em 2005, após muitos anos de discussões e batalhas legais, o Ambassador Hotel foi demolido. No lugar do hotel foi construído o Robert F. Kennedy Community Schools, um complexo escolar que homenageia a memória do senador assassinado. A decisão de demolir o Ambassador foi recebida com tristeza por muitos que valorizavam sua rica história e contribuição para a cultura de Los Angeles. E aí, pessoal, gostaram de conhecer essas histórias fascinantes desses locais de filmes? Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like para apoiar esse trabalho. E se ainda não estão inscritos no canal, aproveitem para se inscrever e ativar o sininho para não perder novos conteúdos. E qual é a sua opinião sobre o assunto abordado? Fale aí nos comentários. Muito obrigado por assistir e até a próxima.